Boa noite. Olá, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Tô só colocando aqui, fixando o tema da nossa live, tá? Boa noite para quem tá entrando. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Pronto, fixei aqui o comentário com o tema da nossa live. Deixa eu chamar a Natália aqui, que já está ao vivo. Deixa eu convidar a Natália aqui. Oi, gente, e aí? Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que tá o áudio? Eu acho que ficou escura a minha tela. Oi, tá me Olha ouvindo? ela aí. Poxa, eu tô escura Eu, aqui, deixa eu tu ver. ficou escura Ah, agora. agora, mulher, minha câmera tava virada ao contrário. Ai, Eita, tudo que bom? Boa engenheira tão noite. linda. Né? Vai inspirar os alunos. É, né? É, obrigada. Gente, boa noite para quem tá entrando, tá certo? Deixa eu só ver, temos 12 pessoas aqui. Minha luz tá péssima. Ah, minha filha, luz péssima. Eu botei uma gambiarra aqui, botei uma luminária. Você não tem ideia do que é a pessoa não ser Isso uma. funciona? Oi? Olha, tem uma luminária, mas tá ali. Eu acho que tá dando para ver direitinho, né? O áudio tá ótimo. Boa noite. Boa noite para quem tá entrando. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu só explicar. Como vocês viram aí no tema fixado, eu estou dando início hoje a uma série de lives que é Escolhendo a Profissão, tá bom? Que inclusive surgiu de uma conversa com a Natália, né? De uma noite de insônia, eu pensando, poxa, eu quero fazer uma live. A gente pensou em fazer alguns comentários sobre a língua portuguesa e conversa vai, conversa vem, veio a ideia, certo? Veio um estalo para poder conversar com alguns profissionais. Vou trazer alguns profissionais que realmente atuam em determinadas áreas de saúde, exatas, humanas, para poder falar com vocês a respeito de como foi a escolha da profissão, como é atuar no mercado de trabalho, certo? Então, essa primeira live, a gente dá início com a engenharia civil, mas eu queria que vocês entendessem que é uma maneira de ajudar quem está no terceiro ano e ainda não sabe o que fazer, quem está no ensino médio. Ah, eu estou no primeiro ano, ainda tem tempo para decidir, então é para ajudar essas pessoas também. Ou até mesmo aqueles que estão já no mercado de trabalho, mas querem mudar de área, ou então querem um curso superior. Então, eu sempre tive esse desejo de levar os profissionais como uma espécie de feira de profissões para a sala de aula. Mas, como estamos nesse período de pandemia, né, que a gente não pode sair de casa, não pode, não deve, então esse projeto precisava ser virtual nesse momento. E aí eu convidei Natália para poder dar início a essa série de lives aí, tá? Então, eu queria pedir que você se apresentasse, Natália. Diga aí quem é você, se apresente. Eu tenho muitos alunos aqui, colegas de profissão, então, quem é você, essa mulher maravilhosa? Diga aí para nós. Gente, primeiro, boa noite. Quero agradecer a Joyce o convite, né? Me sinto honrada, né? Porque apesar da gente ter conversado já algumas vezes, mas a ideia
foi dela em trazer a questão da profissão, né? E fico feliz por ter sido eu e por ter sido engenharia. E quero dizer para quem está aqui, muitas vezes, não é só para quem vai fazer Enem, mas também para fazer até uma transição de carreira, complementando o que ela falou, porque eu sou uma prova viva que fiz transição de carreira, né? Então, vou me apresentar, eu sou Natália Milhomem, eu sou engenheira civil, sou formada pela Universidade Católica de Pernambuco, sou especialista em engenharia geotécnica e esse ano eu comecei o mestrado em geotecnia na Universidade Federal de Pernambuco. E o restante nós vamos conversando no decorrer da live. Ô, Natália, me conta uma coisa, porque você disse que você é um exemplo vivo dessa transição de carreira. Qual era a carreira anterior e o que foi que fez com que você abraçasse a engenharia? O que foi que fez com que você mudasse completamente a tua área, ou pelo menos o campo de atuação? Qual foi o estalo que deu assim, poxa, eu quero ou eu preciso mudar de área? Que insight foi esse que você teve? Na verdade, eu sempre quis fazer engenharia civil. Quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria fazer engenharia civil. Confesso que no meio eu ainda fiquei, vou fazer arquitetura, mas sempre quis ir para engenharia. Só que eu sou do interior do Pará. E na época que eu formei, na minha cidade não tinha engenharia civil, não era igual hoje, né? Que tem engenharia em todo quanto é lugar, todos os cursos em vários lugares, de forma de você cursar, né, a faculdade. Então, os cursos que tinha na minha cidade, por ser lá no interior do Pará, eram bem limitados. Então, eu acabei fazendo outro curso na Universidade Estadual do Pará, que foi Tecnologia Agroindustrial, que era voltado para trabalhar com indústria madeireira, mas eu confesso que eu fiz porque eu passei na universidade, que era pública, e tive a oportunidade de fazer, mas nunca atuei na área. E aí, durante algum tempo, eu trabalhei com área de vendas mesmo, área comercial. Mas quando eu resolvi fazer engenharia, aí quando eu vim para Pernambuco, que eu sabia que aqui eu ia ter a oportunidade de fazer engenharia, aí eu falei, é agora que eu vou fazer o que eu queria fazer. É muito bom, né? Quando você diz assim, eu vou fazer aquilo que eu realmente quero, né? Só rapidinho, eu tô vendo que tá chegando mais gente aí. Pessoal que tá entrando, do lado direito aí da tela de vocês tem um aviãozinho, certo? Compartilha essa live com aquele colega que você diz, poxa, fulano de tal não sabe qual é a profissão que vai seguir, eu vou ajudá-lo. Então, aperta nesse aviãozinho que tem aí. Vocês nem precisam sair da live, só é apertar no aviãozinho e aí vocês encaminham essa ajuda para as pessoas. Mas eu vou deixar salva essa live, não se preocupem não, tá certo? Natália falou aí a respeito de oportunidade. Muitas vezes na cidade onde você mora, aquele curso que você tem desejo não tem e você precisa correr atrás em outros lugares, em outra cidade, no caso de Natália, em outro estado, e muitas vezes isso pesa no orçamento, isso demanda um planejamento, né? Como foi que você fez para planejar essa escolha, para poder se mudar em outro estado, para escolher a universidade? Como foi? Na verdade, eu mudei de estado quando eu casei, né? Aí meu esposo já estava morando aqui antes que ele veio, inclusive, estudar, fazer doutorado. Aí, quando a gente casou, eu vim morar aqui. Aí já sabia que ia fazer engenharia, né? Porque eu não tive a oportunidade, nem tive como sair da minha cidade para cursar fora. Mas, assim, quando eu cheguei aqui, eu pesquisei as faculdades que tinham curso. Então, como eu já tinha, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer um curso bom. E aí, para mim, como eu trabalhava também, eu não tinha como ficar só me dedicando à faculdade na época. Então, na verdade, a minha faculdade foi particular, então eu pesquisei qual era a faculdade. Inclusive, a faculdade que eu comecei, eu entrei porque eu pesquisei a nota do MEC e lá dizia 5. Só que quando eu entrei na faculdade, era a segunda turma de engenharia na faculdade. E eu descobri que a nota do MEC que estava lá era a nota da matriz lá no Rio de Janeiro. E quando eu pesquisei, eu não tinha percebido isso.
Então, eu fiz um ano nessa faculdade, mas eu não gostei do curso, eu achei extremamente desorganizado. Então, aí eu mudei e pedi transferência para a Católica, né? E a Católica Foi é uma assim. referência aqui, né? E a Católica era uma referência, e como na época, assim, eu custeava a faculdade, era bancada, então eu falei assim, não, já que eu vou poder oportunidade, vou transferir para a Católica, né? Isso Então, é bem. Ah, que bom, isso é bem importante falar, porque às vezes as pessoas têm um certo preconceito. Universidade pública ou universidade privada, né? As pessoas têm um pouquinho dessa ideia que, querendo ou não, acabou estigmatizando algumas universidades, mas que, na verdade, quem faz o profissional é o quanto ele estuda, o quanto se dedica, né? Muitas vezes não é só a faculdade que tem todos os professores dando aquele suporte, as pessoas têm a ilusão de achar que vai chegar na faculdade e vai estudar da mesma forma que é no ensino médio, né? Na verdade, você precisa se virar e correr atrás disso que você está falando, de um curso que te agrade, independente da instituição. Né? Eu acredito que a Católica seja uma referência não só no curso de engenharia, mas direito. A gente tem outros cursos que ela realmente se sobressai, né? E eu tive um impacto, tanto é que na época eu trabalhava e eu tive que parar de trabalhar só para me dedicar ao curso, porque quando eu troquei de universidade, eu tive um impacto muito grande, era totalmente diferente. E ficou bem difícil conciliar. Essa questão de trabalhar e estudar, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas como você antecipou, eu queria perguntar aí como é a rotina de estudo do estudante de engenharia, né? Principalmente já que você falou que precisa trabalhar, né? Nem todo mundo tem o privilégio de fazer uma universidade e ter pai e mãinha para bancar, né? Para sustentar, a gente precisa meter a cara e trabalhar. Conta aí um pouquinho como é a rotina. Eu parei de trabalhar no período integral, né? Mas eu falei, eu vou agora estagiar. Porque, assim, o curso de engenharia é muito importante. Eu aconselho quem está entrando desde o início procurar um estágio. Eu já fui estagiar já lá pelo quinto, sexto período, se eu não me engano, foi. Mas quem começar bem antes é muito melhor, porque vai te dando base mesmo prática dentro do estágio, né? Porque engenharia, ela tem inúmeras áreas. Quem não, às vezes, você se surpreende. Até eu mesmo, quando eu entrei, você vê a diversidade nas áreas de atuação que você pode ter do engenheiro. Um engenheiro, ele pode desde ser orçamentista, ou a ser calculista, né, ou geotécnica, que é o meu caso, trabalhar com grandes obras, ou mesmo resolver os problemas burocráticos, como legalização de imóvel, também avaliação, trabalha até como perito jurídico em causas dentro da justiça, né? Então, são inúmeras áreas dentro da engenharia. Então, é importante quem entra já tentar atuar na área desde o início, né? Porque isso vai te dar embasamento prático, né? E muitas vezes, quem não acaba vivenciando isso sai com um pouquinho mais de dificuldade da faculdade. Mas não é o fim do mundo. Mas eu aconselho quem entrar, se tiver a oportunidade de estagiar desde o início, é muito bom. É muito, muito importante, porque a prática vai, de fato, ensinar aquilo que você não aprende na universidade, né? A gente entra na faculdade com uma perspectiva e quando a gente entra no mercado de trabalho, vê como é bem diferente, né? E aí você falou do trabalho com grandes obras. Como foi que você entrou nesse seu ramo de trabalho, que é lidar com grandes construções? Como foi que aconteceu isso? Na verdade, eu estava estagiando numa empresa, no órgão público na época, e eu estava finalizando, eu ia acabar meu contrato de estágio, e como era um órgão público, eu não tinha condições de ser contratada, né? E no máximo de estágio são 2 anos. Aí o que aconteceu? Eu resolvi, no meio já quase no final da faculdade, fazer uma pós-graduação. Como eu já tinha um curso superior, então eu consegui fazer uma pós-graduação.
E eu fui fazer engenharia geotécnica porque eu já estava querendo, me preparando para fazer prova de mestrado, para fazer seleção de mestrado, porque eu já vinha atuando dentro da faculdade como monitoria de solos. Então, eu estava querendo, estava me preparando para fazer o mestrado. Aí, dentro da pós, eu conheci uma pessoa que era da área e surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa área. E estava coincidindo de finalizar o meu outro estágio e eu fui estagiar nessa empresa que eu tô hoje. Deixa eu só te interromper, Natália. Esse estágio anterior era em que área específica da engenharia? Eu estagiei na Caixa. Aí nós trabalhava, a área que eu trabalhava, nós trabalhávamos com o programa de aceleração de crescimento do governo, né, do PAC. Então, era mais fiscalização de obra, era muito voltado também ao orçamento, a boletim de medição, acompanhamento de obras dentro do programa de aceleração do crescimento da Caixa. Aí, voltando ao que você estava falando. Aí foi quando surgiu a oportunidade para estagiar nessa empresa e de lá eu fiquei e estou até hoje. Então, explica para as pessoas que estão aí, como tem muitos alunos, o que é a engenharia geotécnica? Eu diria que é uma área complexa, mas que exige muita dedicação, inclusive, estudo constante e muito aprendizado constante, né? Estudo e aprendizado constante. Bom, a área geotécnica da engenharia, você vai trabalhar com mecânica dos solos, com solos, rochas, né? Por exemplo, para melhor entendimento, porque às vezes quem está aqui não é da área, mas, por exemplo, você vai construir um prédio e você precisa sustentar aquele prédio no solo. Só que o solo ele é muito peculiar. Cada área que você vai fazer uma obra, ele tem suas características diferentes. É muito difícil você encontrar um solo com a característica exatamente igual, porque ele vai variando de acordo com o lençol freático, né? Então, você precisa estudar aonde você vai colocar aquela obra, porque você vê a obra só apenas a parte externa, na verdade, que a gente vê a estrutura, né? E tem a infraestrutura embaixo, a subestrutura, que são as fundações, que é o que sustenta essa superestrutura. Então, quando o geotécnico, ele vem trabalhar essa questão das obras de solos, rochas, né? Por exemplo, em geologia geotécnica, você trabalha também com túneis, mecânica das rochas, escavações, né? Por exemplo, a gente tem muito deslizamento de encosta. Então, você faz a análise, o que faz com que aquele solo faça com que aquele solo deslize. Então, você trabalha... São obras de terra, né? Eu até ia falar com você porque eu vejo as suas postagens, assim, visitando as barragens, né? Visitando obras gigantescas e extremamente importantes. Você falou muito em algumas lives sobre a segurança, né, dessas barragens. Como profissional da engenharia é importante para esse setor, né, para essa área. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu nem citei barragem como exemplo, eu citei um prédio, um edifício, porque é mais fácil para quem não é da área entender, né? Porque quando você vai para barragem, talvez algumas pessoas não consigam visualizar. Mas, por exemplo, quando você vai sustentar, porque a barragem ela tem uma finalidade de conter uma grande massa de água, um volume de água, né? Então, você precisa fazer uma obra que garanta que vai sustentar toda aquela água. Então, você tem que fazer os estudos dos materiais que vão ser utilizados naquela obra, né? Porque você sabe que a água ela tem grande facilidade de percolar, né? Como no termo de engenharia, fazer a percolação. Então, você precisa estudar como é que aquela água vai percolar, qual vai ser, como é que vai se comportar aquela água com aquele barramento que está sustentando aquela água. Você também estuda a parte subterrânea, né? Onde você vai apoiar
aquela obra, igual em edifício, você precisa saber, porque ali, como tem muita água, você precisa controlar a vazão, né, que vai passar por aquilo, pela obra. Então, esse é o que o geotécnico faz, são esses estudos de materiais, solos, né? E por falar em estudos, né? Aí aquela pergunta que muitos estudantes fazem. Poxa, eu queria tanto fazer engenharia, mas vai ver muita matemática, muita física. Realmente vai muito, né? O que acontece? Os 2 primeiros anos de engenharia, você vai ver muita coisa que você já viu em outra disciplina. Então, algumas coisas a mais, mas você vai estudar física, mecânica, vai estudar cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, física 3, até física 3, engenharia civil, né? Mas isso então, é de assustar, não, né? Não é de assustar, Não vou dizer, não é fácil, né? Confesso que é um pouquinho complicado, você tem que se dedicar um pouco, um pouquinho. Tem que sofrer um pouquinho, assim como qualquer outro curso, né? Sofrer um pouquinho para passar na disciplina, tem cálculos que você vai ver e nunca mais vai ver na vida depois, quando for para a área mesmo específica. Mas o curso de engenharia, os 2 primeiros anos, ele é bem puxado para essa área mesmo de mecânica, física, cálculo. Pega pesado mesmo. Ô, Natália, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, até um tempo atrás, o curso de engenharia ele era predominantemente um campo masculino, né? E hoje a gente fala muito sobre empoderamento feminino, as mulheres alcançarem profissões que são predominantemente masculinas. E aí eu queria saber a respeito da tua visão. Houve algum preconceito, algum olhar assim, e essa mulher delicadinha, eu acho que ela não vai fazer bem esse serviço. Houve algum preconceito ou isso a gente pode desmistificar esse cenário predominantemente masculino, né, da engenharia? A gente sabe que isso devido, né, ao nosso histórico, desde a antiguidade, então é uma coisa que vem sendo quebrada, mas ainda é um pouquinho difícil. Porque muitas vezes no primeiro período da faculdade, uma pessoa que já tinha uma idade já mais avançada, que estava também começando o curso, aí ele virou para mim e falou assim, mas você não faz engenharia, né? Você... Aí eu falei, faça. Ele virou para mim, mas você tem cara de quem faz direito. Eu falei, olha, eu faço engenharia com muito orgulho e quiçá serei a melhor engenheira desse país. Virei para ele. Então, existe certo preconceito, as pessoas se pré-julgar, né? Inclusive, quando você é mulher, que você gosta de, às vezes, andar mais arrumada. Então, existe esse preconceito. Mas, como você mesmo acompanha, às vezes, quando é necessário ir para a obra, você põe aquela galocha e entra no meio da água. E são os lugares que eu entro, por exemplo, que galerias de barragem são galerias que normalmente tem morcego. Cada vez que a gente vai, tem uma cobra. Então, são que legal! Mas que você vai. Então, nós mulheres somos capazes de muito mais daquilo do que nos julgam, né? E ainda digo mais, que além de ser engenheira, você cuida de uma casa, né? Então, nós mulheres, assim, somos espetaculares. Então, não duvide de um querer de uma mulher. E assim, tem preconceito? Tem, mas você tem que quebrar. Eu acho que hoje talvez bem menos. Assim, eu trabalho mais em projeto, né? Então eu não vou muito à obra, mas pelo relato de algumas colegas de trabalho que também têm dificuldade, às vezes, que trabalham em obras diretamente com obra, e na hora, às vezes, de mandar executar uma atividade, talvez sofra alguns preconceitos. Mas isso é uma coisa que a gente vai mudando agora, até porque hoje você entrava antigamente no curso de engenharia, você tinha, sei lá, 40 homens, 2 mulheres, 5 mulheres no máximo. Hoje você tem, às vezes, uma proporção até de 50 a 50, né? Então, na tua turma, você lembra? Oi?
Na tua turma, você lembra se eram muitas mulheres, se era meio Porque a eu meio? nunca fiquei numa turma só, porque como eu acreditei alguma disciplina, então eu fiquei vagando de uma turma, mas tinha muita mulher nas turmas que eu tinha, que eu fazia, muita mesmo. É, Na minha porque turma formou bastante gente quando eu formei. eu pude sentir um pouquinho nas duas áreas quando eu fiz letras, né? E quando eu fiz direito, né? O curso de letras, quando você pensa assim, nos cursos de licenciatura, geralmente, eu lembro que na minha turma, quando eu entrei, eram 100 pessoas e tinha, em média, 6 homens e o resto eram todas mulheres. É o E aí, inverso, né? é o inverso. E no curso de direito tem mais ou menos balanceado, mas você ainda vê muitos homens. E no curso de engenharia, pelo menos quando eu paro para pensar assim, eu tenho muitos amigos homens engenheiros. E quando eu penso no número de mulheres, você vê esse número bem reduzido. Mas aí que bom que você falou que dá para passar por cima desse preconceito, né, digamos assim, ou até mesmo do fato de subestimar as mulheres na engenharia, né? Que nós chegamos a outros patamares, a gente pode tudo, pode Na seguir minha, qualquer profissão, né? na minha área mesmo, são pouquíssimas mulheres que atuam. O mercado é predominante homem. Se você for pesquisar quem são os geotécnicos, as grandes, são poucas mulheres. Hoje já está mudando, né? Mas a maioria é homem. E aí, só voltando aí que você falou um pouquinho sobre o curso, né? Existe alguma disciplina assim que você diz? Eu não queria ter visto isso nunca na minha vida, isso é bem difícil. E uma disciplina que você lembra assim, que você ama de paixão. Tem alguma que você poderia falar assim a respeito do que você viu na faculdade mesmo, na graduação? Você me deixou uma situação complicada, porque tem uma disciplina que eu nunca mais queria ver na vida. Não é só uma. Tem várias, né? Tem várias, mas deixa eu escolher. Bom, uma que eu gostei muito é Fundações. Fundações é muito boa, né? Incrivelmente, disciplina de barragem na minha faculdade, por exemplo, é uma disciplina eletiva. E quando ela foi ofertada a última vez, desde do momento que eu estava lá, eu não consegui fazer porque tinha alguns pré-requisitos e eu não tinha cumprido ainda, então não fiz. Então eu fui para uma área que eu não fiz a disciplina, porque era eletiva. Mas em relação a uma que eu odeio, eu acho que talvez, vamos lá, dos 2 primeiros anos, acho que cálculo 4. Eu não consigo nem imaginar. Quando eu vejo assim, vai subindo o nível de cálculo, para quem é da área de humanas como eu, isso é meio desesperador, né? Já saí na primeira prova, peguei o elevador, botei o óculos e saí chorando. Falei, meu Deus, acho que eu vou tirar 0. Nunca tinha feito uma prova tão ruim na vida. É engraçado porque as pessoas, eu vejo muitos alunos assim, o ensino médio eu não aguento mais, eu quero que chegue o terceiro ano logo para eu me livrar disso e entrar na faculdade. Aí a pessoa entra lá no primeiro período de faculdade achando que é tudo as mil maravilhas, né? Que o professor é legal, que você entra e sai da sala de aula a hora que quiser e que você não vai perder aquele conteúdo, né? Muitas vezes o professor joga e diz assim, ó, tá aqui o conteúdo, você vai ter que ler tantos capítulos do livro e aí a prova é tal dia, né? E aí acontecem esses episódios de você sair chorando, se descabelando e achando que é a pessoa incapaz na Mas vida, né? são várias. Mecânica, resistência, hidráulica. Eu conheço pessoas que fizeram hidráulica 3 vezes. Pra você Poxa, ter ideia. é complicado, né? Resistência. Nossa, É, resistência é sofrido. resistência é sofrido, Resistência. né? Mas aí eu não quero amedrontar ninguém, certo? De antemão, só queria dizer a vocês que a vida de universitário não é fácil, mas que em todo curso tem
os seus percalços, tem os seus problemas, mas todo mundo consegue sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas querendo ou não, existe, assim como no colégio, tem gente que tem facilidade com a língua portuguesa, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Tem gente que tem facilidade com a língua portuguesa, mas sei lá, a própria física é um pouquinho difícil, ou então você ama as aulas de física, feito eu. Eu era odeio apaixonada. português. Desde criancinha, eu odiava português. Não faço isso, não. Confesso. Mas é bem tortura. comum, né? E é uma tortura. E aí, vou pegar o gancho de uma conversa que a gente teve, né? Que você disse que odiava a língua portuguesa no colégio, mas você escreve muitos relatórios, né? Muitos. E aí, sente falta da língua portuguesa na faculdade? Um bocado. Um bocado, né? Alguns cursos, principalmente da área de humanas, tem a cadeira de português instrumental, né? Que aí na verdade, para você ter o entendimento da teoria do texto, quais são as partes, mas aí... Eu acho que tinha essa disciplina, não me lembro, mas se eu não me engano tinha, depois saiu, não me recordo, mas tinha alguma coisa assim dessa cadeira de engenharia. Ou ela é eletiva, não me lembro. Alguns cursos trazem como eletiva, né? Só que aí você... Pronto, vou citar um exemplo. Você chega no curso de engenharia, para quem odeia português, diz, poxa, eu me livrei das aulas de português, eu não vou mais precisar estudar regra, estudar gramática, nem nada. Tô livre. Aí depois você vai precisar escrever relatório, você vai precisar fazer memoriais, você vai usar diversos gêneros e aí fica correndo atrás de pegar uma regra aqui, então eu não lembro do uso de português, quando é que eu vou utilizar vírgula. E ao mesmo tempo você vê alguns cursos que você entra na área de humanas pensando que nunca vai ver matemática na vida ou física e acaba vendo, né? Alguns cursos que você vai precisar lidar com estatística. Então, aquilo que você viu no colégio, muitas vezes no ensino médio, que você acha que nunca mais vai ver na vida, acaba aparecendo embutido em alguma disciplina, né? Na faculdade, história, matemática, física, dependendo da área que você atue, né? Mas você falou sobre a língua portuguesa, né? Que não gostava muito, mas que a gente acaba precisando. E eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que foi a tua preparação antes de entrar na universidade? Você fez cursinho? Como foi que você estudou? Você estudou só? Como foi que... Na minha primeira graduação, eu fiz cursinho, né? Incrivelmente, português, quando eu fiz vestibular, não saí tão ruim, não. Saí, talvez... Eu fui pior em literatura, eu acho. Amo! Sou suspeita a falar. Literatura, eu acho que geografia, da história, não lembro. Mas eu acho que português nem tanto. Ontem eu estava conversando aqui em casa, né? Eu falei, o quarto lugar me persegue. Porque quando eu fiz na universidade, eu passei em quarto lugar. E por causa da minha nota de redação. Olha aí, tá vendo? Foi a maior nota do curso. Olha aí, é porque não gostava. Apesar de não gostar de português. Tá vendo, né? Aí? Às vezes a pessoa não gosta, mas tem uma determinada habilidade, né? Isso é até bom porque eu vejo muitos estudantes se darem muito bem em uma determinada disciplina e na outra sofrer um pouquinho mais e dizer, eu não vou conseguir, eu não vou passar. E isso é besteira, né? Às vezes você já vai com um pensamento engessado de que tem que gabaritar, que tem que saber todas as questões, estudar feito um louco, mas você pode estudar na medida das suas possibilidades, né? À medida que você está tendo as aulas, ou então se você faz cursinho em casa, mas muitas vezes isso é mais um medo que a gente tem, né? Uma insegurança de quando sai do ensino médio não ter, eu não vou ter um bom resultado, né? Às vezes acontece isso e a gente se surpreende, né? E quando eu estava já na graduação, eu fiz, porque quando eu entrei na universidade,
para o curso de engenharia, eu entrei como portadora de diploma. Mas quando eu estava, eu acho que uns 2 anos depois, a faculdade teve um reajuste muito grande, sabe? Foi ficando bem pesado. Aí eu fiz a prova do Enem, porque eu queria FIES, eu pagava a faculdade inteira, eu falei que queria pegar pelo menos metade de FIES, né? Aí eu fiz Enem de novo, porque precisava da nota do Enem. Achei uma... agora eu acho que tá Enem, melhor, né? Porque hoje são 2 dias, né, de prova. Isso. Mas quando eu fiz, ainda era um dia só, né? Eu achei extremamente cansativo. Eu falei, meu Deus, não aguento mais. Muito cansativo. No final, já não conseguia mais raciocinar. Eu acho que você lembra da época que eu ainda me lembro exatamente que o Enem era um domingo, eram 63 questões e a redação. Era só isso. E era assim. Foi essa que eu fiz, eu morrer. É muito cansativo, ainda bem que dividiram hoje. Então, quem vai fazer hoje é privilegiado. Com certeza. Apesar de a gente ficar nessas indas e vindas dos problemas, né, do Enem, principalmente esse ano, né? A gente tá lidando com estudantes que estão em casa e muitas vezes não têm acesso a um material de qualidade, não têm acesso à internet, muitos não estão tendo as aulas, né? Mesmo que com todos esses problemas que a gente teve que enfrentar, né? Das aulas virtuais, a gente ter que se adaptar a esse período e ainda assim o Enem é uma porta de entrada muito boa, porque na nossa época o exame era somente para a gente saber o nível que a gente estava, né? Só para saber o nível, como nivelar aquilo que a gente aprendeu no ensino médio, né? Servia somente para ter esse padrão, né? Não servia para entrada na universidade e hoje o Enem de maneira democrática, né? Como é que eu posso dizer assim? Em nível nacional, a gente tem uma ideia de como os estudantes podem entrar de uma forma igualitária, né? Embora a gente tenha esses problemas que sempre surgem, né? Já teve problema com prova que o gabarito foi divulgado antes, né? Tema da redação, que aí todo ano fica aquela especulação, né? Qual é o tema da redação desse ano? E as pessoas ficam desesperadas. Vamos rezar para esse ano ser um pouquinho melhor, né? Apesar de que eu acho que vai haver um abismo muito grande entre aqueles que tiveram acesso durante esse tempo aos estudos e aqueles que, infelizmente, não tiveram como estudar, né? Pessoal, eu queria saber se tem alguma pergunta aí. Eu nem abri margem para que vocês falem. Eu queria saber. Depois, enquanto eles fazem a pergunta, eu gostaria de só dar talvez um conselho, né, para quem vai fazer Enem agora, que está aí com essa dificuldade de escolher a profissão. Normalmente são pessoas, são muito jovens, porque cada vez mais eles estão formando mais jovens, né, 16, 17 anos. Então é difícil você ter uma maturidade para escolher uma profissão com essa idade. E assim, pode ser que você escolha uma profissão que descubra que não era nada aquilo que você queria. Mas você vai virar para você e vai dizer assim, tá tudo bem. Se eu precisar, eu mudo de área. Porque isso vai acontecer. Né? Então, eu queria dizer para quem está para os adolescentes que estão nesse momento de escolher, é bem difícil. Mas gostaria de dizer, independente da profissão, levar uma faculdade não é fácil. Engenharia é um curso que é difícil, né? Você vai ter que estudar muitas noites em claros estudando, muita dedicação, porque não é um curso muito fácil, né? Tanto é que eu estava lendo um post que ele fala, inclusive, da quantidade de pessoas que entram em engenharia e a quantidade que sai, né? Então, é um percentual baixo. Parece que de 70 e pouco formam, sei lá, 20, mais ou menos assim, nessa proporção. Então, você vê que é um que vai dando uma funilada. Aí você vira assim, não, mas tem muito engenheiro desempregado. Realmente tem, às vezes, ainda mais nessa época de crise, infelizmente, nós somos uma categoria que é extremamente afetada,
né? Então, nossa profissão, ela fica oscilando. Hora você pode estar muito bem, hora você pode também não estar tão bem assim. Mas, assim, eu acredito que tudo aquilo que você coloca amor, que você acha, põe dedicação, eu acho que você vai ser um profissional, independente de ser engenharia, direito ou qualquer outra profissão. Tudo aquilo que você se dedicar de verdade, que você fizer com amor, com afinco, você vai ser um profissional que vai ter uma oportunidade no mercado. Outra dica também que eu dou, que funcionou muito para mim, é sempre se movimentar. Dentro da faculdade, para quem vai entrar, né, se movimentar, procure professor, tem programas de iniciação científica, tem monitoria, converse com o professor, com pessoas. Não tenha vergonha de dizer, olha, estou procurando um estágio, porque às vezes o que mata também é a timidez, né, de dizer assim, olha, eu estou atrás de um estágio. Então, isso, você se relacionar. Eu tive professores na faculdade, porque eu conversava com os professores que me ajudaram quando eu precisava, que eu estava procurando alguma coisa, né? Amigos que te lembram, olha, você está procurando, saiu um edital. O meu edital da Caixa foi uma amiga que virou para mim e mandou assim, olha, eu não tava, nem tinha visto. Ela já trabalhava, então ela mandou para mim. Então, as coisas vão acontecendo. Meu primeiro estágio foi um professor que me deu a oportunidade. Então, assim, é relacionamento também, isso é muito importante. Então, é a dedicação, por exemplo. Eu acho que hoje eu estou onde eu estou, na empresa que eu estou, eu cheguei a ser contratada pelo fato da dedicação, porque eu ficava lá, eu trabalhava 12, 10 horas, 24 horas se precisar. E isso para mim não era trabalho, porque eu cheguei num nível que eu gosto do que eu faço. Então, se precisar, eu vou sábado, domingo, porque eu gosto do que eu faço. Eu sei que eu tenho minha parte de lazer, mas eu também sei que meu trabalho é muito importante e eu gosto daquilo que eu faço. Então, é isso. Independente da profissão que você for fazer, eu acho que você fazer com afinco, com dedicação, com amor. Engenharia, vou dizer para você, é difícil. Por exemplo, hoje eu achei que talvez depois de formado não ia precisar mais estudar. Eu descobri que é agora que eu realmente tenho que estudar mais, porque eu tenho que ser um diferencial no mercado, né? E a profissão também de engenharia, ela não, apesar, você pode trabalhar também com CLT, mas você também tem a oportunidade de atuar como profissional liberal, então de ter a sua própria empresa, de repente, né? Então, é um curso assim, que te dá uma ampla opção. Você tem assim, um mercado inteiro para atuar, desde que você se movimente, né? Eu acho assim, mesmo às vezes estando trabalhando CLT, eu ainda pego outras coisas, né, que precisam, né? Às vezes você precisa fazer um laudo, então quando me chamam, eu vou particular. Então é isso, você tem essa oportunidade, tem uma gama de trabalho, assim. E assim, nesse país nós temos muita coisa para desenvolver, né, em infraestrutura, para poder. E falta profissional. O pessoal fala assim, tá saturado? Tá saturado, tem muito engenheiro. Mas qual é a qualidade dos engenheiros que tem no mercado, né? Você pode dizer, igual o direito, tem inúmeros advogados, mas qual a qualidade? Qual é a qualidade do serviço prestado? Então, assim, é isso que você tem que ser, independente de qualquer profissão, é você se dedicar, é você se preparar, é você fazer curso, é se relacionar. Então, é isso, é se movimentar. Eu acho que se você ficar parado, esperando cair do céu, nada vai chegar do céu. Então, é isso. Então, hoje eu estudo muito mais, às vezes, do que na faculdade, né? Porque eu preciso aprender, eu preciso ter o meu diferencial. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Então, o mercado hoje, ele vai absorver, mas você tem que estar preparado para isso. E não é um desânimo, eu acho que é mais um ânimo para Não, você. do contrário. Do Né? contrário, eu acho que isso não é desânimo nenhum. Na verdade, muitas vezes é o próprio desafio, né? O próprio desafio de você querer se destacar e muitas vezes você precisar desse destaque faz com que você seja levado a estudar, buscar qualificação. E isso que você falou é muito importante, de você, durante o curso, já ter
essa iniciativa de chegar junto dos professores, como você disse, eu vejo muitos profissionais, inclusive eu também, quando era da Faculdade de Letras, o meu primeiro emprego foi indicação de um ex-professor. E isso é extremamente importante, porque quando você tem uma indicação, aquela pessoa sabe que o seu desempenho, a sua responsabilidade é, é um indício de que vale a pena contratar esse profissional, né? Já que você tem uma pessoa que indique, né? Você não está entrando no mercado de trabalho às cegas. Você tem uma condução. Isso é extremamente importante. E é muito bom, eu vou falar um exemplo. Tem uma professora, eu não vou dizer a disciplina, mas ela assim, era um pouquinho odiada pelos alunos, até porque a disciplina dela era muito difícil, então muita gente reprovava. E eu tirei uma nota mínima, então, na primeira avaliação. Eu precisava tirar a nota máxima, eu precisava tirar 10. Né? E ela me viu, aí eu fiquei tão próxima dela, porque eu perturbava tanto ela que ela pegava no meu pé. Todo mundo odiava ela, mas eu amava ela, porque ela pegava no meu pé, no meio da aula. Ela falava, Natália, Taranaíce, seu professor, eu vou sair correndo. Mas ela, você vai passar na disciplina, viu? Olha aí, tá vendo? Aí quando foi um dia, a gente tinha aula aos sábados, né? Aí foi pegar a prova para receber no sábado. Eu falei, vou só mais tarde, que eu não quero nem pegar o resultado da prova. Aí ela manda um recado por alguém, para alguém me ligar para mim e buscar minha prova. Eu falei, pronto. A amiga me ligou, a Célia não falou minha nota, só mandou, disse que era para você vir buscar essa prova. Quando eu cheguei, ela tava lá na porta. Eu falei o nome da professora, que pecado. Relaxa, faz de conta ela que tava na prova assim. Aí quando eu cheguei, eu comecei a professora. Aí ela já abriu um sorrisão. Eu falei que você ia passar. E eu, ai meu Deus do céu, comecei a chorar, deitei um abraço nela, cheiro. Chega a dar um alívio, um respiro, né? Ai, mas é muito bom, sabe? Não foi só pelo fato de ter passado na disciplina, de ter conseguido alcançar a nota que eu precisava, mas pelo fato dela ter torcido por mim, entendeu? Então, quando eu vou na faculdade, eu vou lá, falo com ela, e ela me trata, você sente que ela sente um orgulho por você. Isso é tão bom, isso é tão gratificante saber que aquela pessoa. E ela marcou a minha vida, porque onde eu for, eu vou lembrar dela, eu sempre lembro dela. Isso marca muito quando o aluno pensa que está sendo marcado, né? Essa professora está me marcando, e muitas vezes não é. Eu digo isso agora pelo lado professora, né? Já tive esse lado como aluna, você dizer, aquela mulher tá me perseguindo, aquele professor tá olhando o que eu faço, tá me marcando, mas não, é exatamente isso. Você quer que aquela pessoa leve um supapo e realmente o professor não só é aquela pessoa que vai querer te massacrar, né? Como o aluno pensa. Não, mas ele pode ser uma pessoa que pode te dar a mão, que pode te ajudar. Quando eu estava procurando meu primeiro estágio, aí eu falava com meus professores, professor. Aí teve um professor que falou assim, olha, eu não tenho empresa não, mas tem um professor aqui que tem, eu vou falar com ele de você. Isso é ótimo. É maravilhoso. Você lembra, porque essas pessoas marcam, além dela te ensinarem, né, te ajudarem, querer que você cresça, que você melhore, que você evolua. Então é muito gratificante, né? Eu imagino que você, como professora, também ver seus alunos se desenvolvendo, crescendo, sente muito orgulho, né? Nem me fala. Eu fico brincando com alguns alunos. Eu tenho ex-alunos que eu mantenho contato até hoje, e cada vez que eles me dão um retorno, olha, professora, eu consegui passar em determinado curso, ou então eu já estou no mercado de trabalho. Nossa, é uma alegria que eu fico dizendo a eles que parece uma cria minha, parece um filho meu que passou numa universidade, que conseguiu um emprego, e eu acho muito bom quando eles dão esse retorno. E na faculdade você percebe isso também, né? Muitos professores têm aquele carinho por você, a ponto de chegar e ter a plena confiança no trabalho que eles fizeram e indicar os alunos, né? Porque isso também é um mérito dos professores. Você ter a noção de que você contribuiu para a formação daquele profissional e ficar tranquilo que você pode indicar para qualquer empresa, né? Você pode confiar na formação que você deu
ao seu aluno. Isso é extremamente importante. Ô, Natália, eu só estou vendo aqui que faltam 10 minutos para a nossa live terminar. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só subir os comentários. Acho que não tem. Só alguns comentários das pessoas antes falando com a gente que o áudio estava bom, que a imagem estava boa. Então, como não há perguntas, deixa eu começar aqui a... Deixa eu só ver, pronto. Deixa eu só começar aqui os agradecimentos. Eu queria agradecer muito pelo fato de você ter topado. Eu sei que você está trabalhando, você continua trabalhando nesse período porque o seu trabalho é considerado como essencial, né? Surgiu uma pergunta aqui. Natália, tem quantos anos de profissão? Eu sou novinha, eu sou bebê na engenharia. Tenho 2 anos. 2 anos, já está nesse patamar, né? As pessoas pensam que para ter sucesso na profissão é só vou iniciar hoje, daqui a 10 anos é que vai ter um sucesso, né? E não, às vezes o sucesso vem rápido, assim, vem em pouco tempo, né? Né? A gente vai caminhando. Né? Mais importante, eu acho que, assim, eu acho que a caminhada é muito importante. Então, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço. Não é demagogia, não, mas eu acho assim, você já me viu algumas vezes trabalhar no final de semana, que às vezes a gente tem uma relação. Você não me vê reclamar porque eu preciso trabalhar no final de semana, porque eu realmente gosto, para mim é desafiador. Então, assim, eu sou uma profissional que estou começando, então eu tenho que realmente me dedicar ao meu trabalho. E eu acho que, assim, fazer com amor o que você faz talvez te traga mais, não sei se é sucesso, mas pelo menos satisfação, né? Eu acho que a satisfação, às vezes, é melhor do que muito dinheiro que a gente ganha, muitas vezes, né? Uhum. Tem tantas pessoas que ganham muito dinheiro, mas não são felizes com aquilo que fazem, né? Então, eu digo assim, muita gente eu já vi dizendo assim, eu vou largar a engenharia. Eu já virei para a professora e falei assim, não, ela vai ter que dar alguma coisa para mim, porque eu não estudei. Eu terminei a faculdade 5 anos e meio. Eu falei, eu não estudei 5 anos e meio para jogar fora, não, porque eu sabia o que eu queria. Então, assim, ela vai ter que dar alguma coisa para mim. Eu vou dar um jeito dela dar. Tem que espremer para sair. Suquinho, assim. Mas isso aí é persistência, é dedicação, é amor no que faz, sabe? Eu acho que independente, como eu já falei, da profissão, se você tiver essas 3 coisas, você vai decolar, o sucesso é só questão de tempo. Não pense que você vai sair, às vezes, porque o mercado hoje também tá difícil para qualquer um, a não ser que você seja médico, né? Porque nessas condições hoje, mas também você está também se expondo a sérios riscos, né? De repente eu não faria, porque eu não tenho aptidão, mas acho que toda profissão você vai subindo os seus degraus, né? Então é importante saber disso. Com certeza. Quanta dedicação você coloca nisso, né? Eu sou prova viva, outra coisa também, que eu nunca quis, antes eu não queria fazer mestrado, hoje eu sou mestranda, né? E me preparei para passar no mestrado, então é importante também, hoje em dia, o mercado também não é só para quem quer seguir a carreira de docência, mas muito, por exemplo, na minha área, muitas vagas exigem mestrado, em empresas privadas, inclusive. Então, não vai ser mais um diferencial, vai ser, provavelmente, nos próximos anos, vai ser mesmo essencial fazer mestrado, né? Vai ser um requisito mesmo, né? Uhum. Então, é isso. A gente vai evoluindo. Que coisa tão boa. Eu queria agradecer muito a cada um que esteve presente aqui na live. Estou vendo os coraçõezinhos subindo aqui, fico muito feliz, certo? Com os elogios de algumas pessoas. Queria agradecer a presença dos meus alunos, de ex-alunos que estão aí, família, vizinho, todo mundo. Tá? E principalmente agradecer você, Natália, que participou dessa primeira live maravilhosa para falar um pouquinho sobre a sua trajetória,
deu dicas valiosíssimas para quem está aí buscando uma profissão, para quem está se preparando realmente para escolher uma carreira, né? Um caminho. E como você falou, um pouquinho mais atrás, não é um desespero você, com 16 anos de idade, escolher aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, né? Então, esse primeiro desafio, essa primeira escolha, ela precisa ser consciente. Quando eu estava falando sobre essa ideia de fazer esse convite para alguns profissionais, eu vi muitas pessoas falando: poxa, eu não tive essa ajuda, né? Eu não tive essa luz quando eu estava no ensino médio. Então, por isso que eu queria trazer várias pessoas para poder falar um pouco sobre como foi a sua trajetória na universidade, como é a atuação no mercado de trabalho. Então, desde já, eu agradeço muito, muito, muito a sua presença, tá certo, Natália? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu fiquei lisonjeada, honrada com esse convite, né? Poder falar um pouquinho da minha história, talvez te dar um ânimo ou te dar talvez uma luz para quem não sabe o que vai fazer. Ou mesmo para você que está aí querendo transitar de carreira, né? Às vezes não está feliz com o que faz hoje. Então é importante ter, às vezes, essas clarezas, né? Mas independente, como eu já falei, sendo repetitiva, você, para escolher a profissão, coloque amor e dedicação e vai. Se joga. E se joga vai, muito, porque vai dar estuda, certo, né? Seja engenharia ou qualquer outra, né? Então eu agradeço quem esteve aqui com a gente, né? Os seus alunos, um beijo especial por estar aqui, espero ter ajudado, né? Ouça os conselhos da teacher. É muito importante. Quando vocês estiverem já num grau de maturidade maior, vocês vão lembrar disso, né? É importante, né? E estudem, se dediquem, porque realmente hoje, para a gente crescer, a gente precisa de se estudar e se dedicar, né? Principalmente para a gente que não vem de uma condição privilegiada, né? Então, é a base de muito custo e dedicação, né? E horas de estudo e sofrimento. Mas a gente é persistente. Ah, tem que ser, não pode desistir nunca. Não, nunca. Então, obrigada, Bom, Joyce. Eu que agradeço muito. Eu vou agradecer várias vezes, inúmeras, porque foi muito boa a sua presença aqui. Tá bom, então. Um Beijo beijão. para todos. Boa Eu vou noite. encerrar antes que caia para a gente poder Certo. deixar salvo. Aí você tenta salvar aí também, Natália, que qualquer Eu não coisa... sei salvar, não. Eu também não sei, não. Vou aprender agora. Eu achei que eu achava que era só quem chamava que salvava, não? Eu vou ver como é que faz. Eu acho que dá. Eu acho que quando salvar. você fechar, você salva. Mas eu acho que só é você. Eu não Já, consigo, não. Já deu um alarmezinho aqui, menos de 1 minuto. Tá bom? Vou encerrar. Tá bom. Um beijo. Muito obrigada a todos. Beijão. Tchau. Tchau.